Olá, a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família, no seu trabalho. Que no dia chamado hoje, o Senhor Deus continue derramando as ricas bênçãos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero mais uma vez trazer uma palavra para o nosso coração e que o Senhor Deus, através dessa palavra, Ele possa falar muito mesmo ao seu coração. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 41, que diz assim: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eu quero começar dizendo que muitas das vezes nós enfrentamos lutas, tempestades. E você já reparou, querido, que quando nós estamos passando por tempestades, por lutas, nós fazemos algumas perguntas. Muitas das vezes, tem pessoas que até mesmo murmuram, reclamam. E aqui, querido, nós vamos ver na palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele tem resposta para tudo na nossa vida. Querido, e repare, nós temos aqui no texto a palavra de Deus, que ela fala sobre uma tempestade que aconteceu em que os discípulos passaram. Mas no versículo 35, o texto da palavra de Deus, ele começa dizendo o seguinte: sendo já tarde, ou seja, no finalzinho daquele dia. E a palavra de Deus, querido, vai dizer que Jesus olha para os seus discípulos e dá uma ordem. A Bíblia diz que Jesus diz a seguinte frase: passemos para outra margem. Querido, mas o que me chama a atenção é que o texto, como eu disse, começa dizendo, sendo já tarde. Talvez, meu irmão, talvez, minha irmã, você que está me ouvindo, talvez você já ouviu isso. Já é tarde. Já é tarde para o seu casamento, já é tarde para a sua vida financeira, já é tarde para a sua vida familiar. Mas eu quero dizer para você, querido, que não é tarde para o Senhor Deus agir. Não importa aquilo que você está passando, não importa a luta que você está passando. O Senhor Deus, Ele é Deus de vitória, Ele é Deus de conquista. E eu creio que o Senhor Deus, Ele vai te dar a vitória. E aqui, querido, nesse texto, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus, Ele dá a ordem, Ele fala, passemos para a outra margem. Meu irmão, entenda uma coisa, isso saiu do coração, saiu dos lábios do Senhor Jesus. Ele olha para os seus discípulos, e diz assim, vamos entrar no barco, vamos passar para o outro lado. Querido, eu entendo aqui que tudo indicava que aquela travessia seria uma travessia sossegada. Pois quando você pega o texto, quando nós vamos ver a história dos discípulos, nós vamos ver aqui, irmãos, que eles eram pescadores. Então eu entendo que como pescadores, querido, eles conheciam tempestades, eles conheciam a fúria do mar. E talvez naquele momento os discípulos começaram a pensar que seria mais uma travessia de mar. Eles pensaram que seria fácil. Mas, irmãos, a Bíblia diz em um determinado momento que se levantou um grande temporal. Mas, irmãos, a Bíblia diz que antes que a tempestade começasse,
O Senhor Jesus, ele pegou um travesseiro, está lá no versículo 38 da palavra de Deus. A Bíblia diz que ele pegou uma almofada, um travesseiro, ele colocou debaixo da sua cabeça e foi dormir. E a Bíblia diz que ele começa a dormir. Querido, entenda, ele começou a dormir antes de chegar a tempestade. Ele não dormiu na hora da tempestade. Mas, querido, eu entendo que antes de chegar a tempestade, ele já deitou para dormir. Irmão, seja sincero, nós estamos falando aqui de Jesus. E Jesus sabe de todas as coisas. Será, meu irmão, que ele não sabia que naquele dia não aconteceria uma grande tempestade? E o que me chama mais atenção, irmãos, é que repare que não foi a tempestade que acordou Jesus. A tempestade não incomodou Jesus. O que acordou, o que incomodou Jesus foi o grito desesperador dos discípulos. E, querido, nós podemos tirar uma lição aqui desse texto, dessa parte. Eu aprendo aqui, irmãos, que a tempestade não pôde roubar a paz de Jesus. Querido, a tempestade ela não pode roubar a tua paz. A tempestade ela não pode roubar a tua convicção de que Deus está contigo. A tempestade, meu irmão, ela não pode tirar o teu sono. Oh, aleluia, meu irmão, minha irmã. Essa tempestade que você está vivendo, ela não vai roubar a sua fé, ela não vai roubar a sua esperança, ela não vai roubar a promessa que Deus fez para você. Querido, essa tempestade ela não vai roubar a certeza de que a vitória já é sua. Aleluia. Querido, eu quero dizer para você neste momento, não deixe a tempestade roubar a tua fé. A palavra de Deus, o salmista vai dizer no Salmos 4, verso 8, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Eu quero dizer para você, meu irmão, durma em paz. Durma em paz. Porque o guarda de Israel, ele não dorme. Enquanto você dorme, ele está trabalhando por você, querido. Aleluia. No versículo 35, como eu disse, querido, começa dizendo, já é tarde. Talvez você que está me ouvindo, alguém já disse, já é tarde. Mas eu quero dizer para você que não é tarde para Jesus agir na tua vida. Meu irmão, olha aqui o que diz o versículo de número 37. A Bíblia diz que as águas já estavam entrando no barco. E no versículo 38, Jesus estava dormindo. E a palavra de Deus vai dizer que os discípulos acordaram Jesus. Sabe, queridos? No livro de Salmos, o salmista, no Salmo 70, ele diz assim, apressa-te, ó Deus. Então imagina, querido, se o salmista, o que ele estava vivendo, ele disse, apressa-te, ó Deus, em fazer o milagre. Imagina os discípulos agora no meio dessa tempestade. A palavra de Deus vai dizer que os discípulos começam a gritar. E quando o Senhor acorda, os discípulos viram para Jesus e falam para ele, Senhor, não se te dá que pereçamos? Meu irmão, segundo o texto, as ondas eram grandes, o vento era forte, os discípulos segurando o remo, segurando a corda. Mas, irmãos, repare que os discípulos estavam vendo e sentindo tudo isso. Mas repare uma coisa, querido. Jesus estava no barco. Eles estavam passando por tempestade, mas Jesus estava no barco. A Bíblia diz que a água estava entrando no barco. Então eu entendo, irmãos, que se a água estava entrando no barco, estava molhando o Senhor Jesus também. Mas a Bíblia diz que ele continuava dormindo. Irmãos, eu aprendo que quando os discípulos eles viram que não tinham umas condições de resolver aquilo, eles olham para Jesus dormindo
E eles gritam, né? Eles começam a gritar, mestre. Querido, e no grego o termo mestre, mestre, não se te dá que pereçamos. Meu irmão, eles começaram a gritar, olha, nós vamos morrer. E a realidade é, irmão, que muitas das vezes na hora da tempestade, nós falamos e fazemos essa mesma pergunta para Deus. Senhor, será que nós vamos morrer? Jesus, cadê a promessa que o Senhor fez na minha vida? Senhor, por que eu estou passando por isso? Essa, meu irmão, muitas das vezes são as perguntas que nós fazemos na hora da luta, na hora da tempestade. Nós perguntamos, Senhor, por que o Senhor não abre a porta? Senhor, por que o Senhor não me cura? Por que essa tempestade está maior do que eu? Mas quando nós pegamos o texto aqui, irmãos, repara que eu aprendo que enquanto os discípulos tinham condições de resolver, eles não chamaram Jesus. Então eu aprendo aqui, querido, que existem coisas que eu e você que temos que fazer. Ei, meu irmão, minha irmã, bater na porta é você que tem que fazer. Mas quem vai abrir é o Senhor. Sabe, queridos, eu aprendo aqui que eles poderiam ficar ali, na praia. Mas Jesus disse assim, olha, passemos para o outro lado. Ou seja, levante-se, ore, peça, esforça-te. Deus será contigo. Querido, eu imagino, vem a tempestade, os discípulos começam a segurar o leme, eles começam a pegar água, jogar para fora do barco. Eles tentaram de todas as formas, irmãos. Eles tentaram na força humana. Mas eu aprendo aqui que quando eles viram que não tinham mais jeito, talvez, irmãos, Pedro, ele olha para João, ele vira para João e fala assim, olha, vamos ter que acordar agora, não tem mais solução. O único que pode resolver esse problema é Jesus. Querido, eu quero te dizer, eu profetizo na sua vida. Aquilo que você não pode, Deus pode. Você que está me ouvindo, querido, você já orou pela sua família. Você já tentou de várias formas, de vários jeitos, uma solução para o problema familiar. Mas eu profetizo que agora Deus, Ele vai resolver esse problema. Você já orou, você já pediu pela sua vida financeira e não teve solução. Então agora é Deus que vai fazer. Aleluia. Meu irmão, sabe o que eu acho lindo? E eu vejo nesse texto aqui, é profético, irmãos. Sabe por que Jesus não acordou sozinho? Porque Ele queria que os discípulos o acordassem. Sabe o que eu aprendo, meu irmão? Enquanto você estiver fazendo com a sua força, não vai acontecer. Mas quando você chamar, Ele vai atender. Oh, aleluia! Quando você clamar, Ele vai te atender, querido. A palavra de Deus, ela fala no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Sabe, querido, quando você pega o texto aqui no versículo 39, a palavra de Deus, ela vai dizer que Ele repreende o vento e Ele fala com o mar. Olha que interessante, meu irmão. Ele não falou com o vento, mas Ele falou com o mar. E querido, nós, ou você que conhece um pouquinho de navegação, você sabe que todas as ondas que se levantam, ondas fortes, ela tem a sua origem o quê? O vento. E Jesus sabia disso, querido. Jesus sabia que quem estava causando aquelas ondas gigantes eram os ventos, ou seja, Ele foi lá na origem do problema. Sabe o que eu vim aqui te dizer, querido? Ele está indo na causa do seu problema. Ele vai aonde o problema está nascendo. Aleluia.
Meu irmão, Jesus está indo na origem do seu problema. O que está sendo responsável pelo teu problema, o que está sendo responsável por essa tempestade que você está passando, Jesus está indo lá agora. Repare, irmãos, que quando ele repreende o vento, acabou a força. Eu profetizo, irmãos, que Jesus ele está repreendendo o que está causando essa tempestade na tua vida. Mas repare, irmãos, olha aqui o que diz o texto no versículo de número 40. Quando eles clamam, quando eles chamam Jesus, quando eles falam e contam o que está acontecendo, ele fala: Jesus, você não percebe, nós vamos morrer. A palavra de Deus no versículo 40 vai dizer assim: por que sois tímidos? Ei, queridos, Jesus está dizendo: cadê a fé de vocês? E, queridos, na tempestade nós perguntamos e cobramos de Jesus uma solução. Mas repare, eles aqui estão cobrando de Jesus uma solução, mas repare que Jesus está perguntando: cadê a vossa fé? Por que vocês são tímidos? Porque, querido, quando tudo vai bem é fácil, né? Quando o emprego, você está empregado, quando você está com dinheiro, quando você está com saúde, é fácil dizer que tem fé. E na hora da tempestade? Exercitar a fé é difícil. E repare aqui, queridos, eles eram discípulos. Eles comiam, dormiam, andavam com Jesus o tempo todo. E eu posso dizer, igualzinho eu e você, não é mesmo? Porque afinal de contas, a gente anda com Jesus. Mas repare que na hora que chegou a tempestade, os discípulos começaram: Jesus, nós vamos morrer. Ô, meu irmão. E aí nós olhamos quantas pessoas que quando tudo vai bem, cantam, sorriem. Mas Jesus está cobrando aqui agora. Na hora que vai tudo bem é fácil. Mas cadê a nossa fé na hora que os problemas surgem? Queridos, e fé só se torna fé nesses momentos. Mas olha só que tremendo, irmãos. Quando Jesus fala para os discípulos: cadê a fé de vocês? Sabe o que eu vejo aqui, queridos? Quando Jesus pergunta: cadê a fé de vocês? Eu aprendo aqui que ele está dizendo: vocês esqueceram o que eu disse lá atrás? Talvez você pergunte assim: como assim, pastor? Repare aqui, irmãos, olha o versículo 35. No versículo 35, Jesus disse assim: passemos para o outro lado. Ei, meu irmão, minha irmã, quem foi que disse isso? Foi Jesus. Você reparou, querido, na fala de Jesus? Repara que ele fala assim, ele fala no plural: passemos para o outro lado. Ou seja, querido, o Senhor Jesus, ele disse isso antes de entrar no barco. Ele disse isso antes da tempestade. Oh, aleluia! Se você não está entendendo, sabe o que ele estava dizendo? Ei, vocês não vão sozinhos, eu estou com vocês. Aleluia! Eu aprendo aqui, querido, primeiro, que ele não vai te deixar sozinho na tempestade. Aleluia! A segunda coisa que eu aprendo é que nada vai te impedir de chegar do outro lado com Jesus. A terceira coisa que eu aprendo, querido, é que a promessa que ele fez vai se cumprir na tua vida. Não tem demônio, não tem tempestade, não tem nada que vai impedir a promessa de Deus se cumprir na tua vida. A tempestade vai vir? Vai. A luta vai vir? Vai. Mas isso não vai impedir o cumprimento da promessa que ele fez na tua vida. Aleluia.
Oh, querido, Jesus não se esqueceu da promessa que ele te fez. Se ele prometeu que vai salvar a tua família, creia, aleluia. Ainda que agora você está passando por uma tempestade dentro da tua casa, com a tua família. Oh, ralabaixo, decanta, laplasub. A tua família, meu Deus, aleluia. A tua família vai ser salva, vai ser restaurada. Se ele fez a promessa, ele vai cumprir, querido. Aleluia. Aprenda algo, meu irmão. A promessa vem primeiro do que a tempestade. Se você tem promessa, se você tem a garantia da promessa, meu irmão, pode vir a doença, pode vir a tempestade, pode vir as calúnias, pode vir a crise. Nós temos a promessa. Aleluia. Meu irmão, sabe o que é que me chama a atenção? Quando você pega a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, você vai ver que a palavra de Deus, ela fala de uma outra tempestade. E nessa tempestade aqui, irmãos, Jesus fez a promessa. Ele entrou no barco. Mas aquela outra tempestade de Mateus 14, 22, a palavra de Deus diz que ele manda que os discípulos entrem no barco. Ele fez a promessa. Mas ao invés de Jesus ir com os discípulos, ele subiu no monte. Meu irmão, entenda que em Mateus 14, 22, essa tempestade aqui ela foi mais forte. E repare que nesse texto aqui, a palavra de Deus, Mateus 14, 22, a Bíblia diz assim, o impeliu, ou seja, os obrigou a entrar no barco. Porque os discípulos não queriam entrar no barco. E Jesus manda, o obriga eles a entrarem no barco. Só que Jesus não foi. Querido, eu aprendo aqui que Jesus não foi. Ele só tinha uma promessa. E diz lá no texto, irmãos, no versículo 24, que o barco estava em alto mar. A Bíblia vai dizer que o mar açoitava o barco, o vento era contrário. E diz a Bíblia, irmãos, que passava a primeira vigília, ou seja, de 18 às 21 da noite. Na segunda vigília, de 21 até meia-noite. A terceira vigília é de meia-noite às 3 da manhã. Aí vem a última vigília, que é de 3 às 6 da manhã. Porque quando a Bíblia diz, irmãos, que Jesus chegou na quarta vigília, ou seja, ele chegou às 3 horas da manhã. E repara, meu irmão, que eles estão desde as 18 horas no barco. Querido, eu quero dizer para você o seguinte, você acha que seguir Jesus é fácil? Seguir Jesus, querido, é renunciar a si mesmo. Foi o próprio Senhor Jesus que disse lá em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Querido, ninguém segue Jesus sem cruz. Me perdoe se você não tem cruz, você está seguindo A, B ou C, mas não Jesus. Mas repare aqui, a Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, queridos, aí fora, há um dito popular que diz que Jesus tarda, mas não falha. Eu quero dizer que isso é mentira do diabo. Porque Jesus nunca tarda e muito menos ele falha, meu irmão. Eu me lembro agora, se lembra lá de Marta? Marta, quando Lázaro, seu irmão, morre. Jesus, ele aparece 3 dias depois. Marta corre e diz para Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Querido, entenda o seguinte. Jesus não tem pressa não, meu irmão. Imagina comigo aqui agora, os barcos estão ali ancorados. Aí, aqui em Mateus 14, 22, aí Jesus pega e manda os discípulos subirem no barco e irem para em alto mar.
E talvez Jesus diz assim, hoje eu não vou de barco não, hoje eu vou andando, aleluia. Irmão, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu aprendo então, irmãos, Ele fez o mar. E sabe o que eu aprendo aqui? É que Jesus foi andar naquilo que Ele fez. Aleluia. Querido, eu entendo talvez que quando Jesus ele entra na água, Ele começa a andar. Mas eu entendo que não é de imediato que Ele anda por cima. Não, irmãos. Ele vai andando, vai pisando na areia da praia. E aí quando não dá mais, aí sim acontece o milagre. Ele passa a andar por cima. Eu aprendo, irmão, que se o vento era contrário, então eu entendo que o barco que os discípulos estavam, ele não estava seguindo em linha reta, porque a Bíblia é bem clara que o barco estava sendo açoitado. Mas repare, meu irmão, que Jesus anda por cima do mar e vai na direção certa aonde o barco está. Eu quero dizer para você, Ele sabe onde está a sua embarcação. Ele sabe aonde você está, querido. Ele está indo ao seu encontro, aleluia. Ei, meu irmão, Jesus sabe onde está a sua família. Jesus sabe o problema que está acontecendo dentro da tua casa. Querido, eu quero profetizar, você não vai morrer afogado. Você não vai morrer nessa tempestade, aleluia. Mas repare, irmãos, que quando Jesus chega, eles estavam talvez tão sobrecarregados, cansados, porque afinal de contas eles estão desde as 18 horas. E segundo, irmãos, a história nós vamos ver aqui que já era quase 6 horas da manhã. Eles estão cansados. E a palavra de Deus vai dizer que no meio daquela tempestade eles estavam com medo. E quando Jesus vem se aproximando, a palavra de Deus vai dizer que eles gritaram com medo. Irmão, talvez você que está me ouvindo agora, você está com medo dessa luta, desse problema. Aleluia. Mas, querido, no versículo 27, o Senhor vai dizer assim, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu quero terminar dizendo para você, meu irmão, aleluia, Jesus está chegando. Ele vai te dar a vitória. Ele te fez a promessa vem primeiro, aleluia. Querido, eu termino dizendo, se lembra quando Golias afrontava o povo de Israel? A palavra-chave de Davi, irmão, foi o seguinte, o mesmo Deus que me fez vencer o leão, o urso, vai me dar a vitória. Sabe o que eu quero te dizer, querido? O mesmo Deus que até aqui, Ele tem te dado a vitória. O mesmo Deus que até aqui tem te sustentado, Ele vai te dar a vitória nessa tempestade que você está passando. Tão somente creia, confie que o Deus de Israel, Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, querido, no dia de hoje, que você levante a tua cabeça, que você coloque-se de pé e comece a cantar o cântico de vitória em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.